Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Mateus 5:24. Senhor, que eu falo a tua verdade e a tua vontade no nome de Jesus. Mateus 5:24. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. E nos dizer, Pai, nós te agradecemos por tudo o que tens feito por nós e por tudo o que vais fazer. Eu sei que vais abrir todos os nossos caminhos muito grandes em todas as áreas da nossa vida. Mas, Senhor, só contigo conseguimos fazer tudo. Portanto, dependemos completamente de Ti e buscamos a Ti constantemente, para que a Tua vontade se faça não só na nossa vida, mas também neste ministério, no nome de Jesus. Se cumpra a Tua vontade sempre, tudo seja para a Tua glória e honra, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, Mateus 5:24. Vamos abrir Mateus 5:24. Desculpem, eu disse 24, não foi? Mateus 5:23. É um mais acima. Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Não é só a questão da oferta. É a questão como estamos a dar a oferta. Com que coração estamos a dar a oferta? Como é que está o nosso coração? Em todo este capítulo 5, todo este capítulo 5 de Mateus, fala comparando coisas carnais com espirituais. E Deus nos mostra que as coisas espirituais são muito mais, como direi, muito mais vistas por Deus do que as coisas carnais. Como é que nós estamos? Com que coração estamos a dar? Estamos a dar a Deus com um coração aberto, sincero, honesto? Estamos a dar porque conhecemos a palavra de Deus e esperamos receber, e você e sim deve fazer, mas só por essa razão? Aí está errado. Ou você está a dar por amor a Deus? E faz toda a diferença. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém. Quem dá Obrigado, com Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Mas recebe da nossa mão a nossa oferta, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em 1 de Coríntios 2, 12. 1 de Coríntios 2, 12. Eu quero-vos dar muito mais para si, é o título da mensagem de hoje. Muito mais para si. Deus tem muito mais para si.
Agora nós temos que fazer algumas coisas. Vamos a 1 de Coríntios 2, 12. Nós temos que fazer várias coisas. Temos que fazer várias coisas para que Deus possa trazer muito mais para nós. 1 Coríntios 2, 12. E o que está aqui escrito diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Os quais, eu vou voltar a repetir, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Cada vez que eu às vezes falo com irmãos, o que eu tenho visto às vezes é que há grande dúvida da parte dos irmãos que Deus vai abençoar. E eu acho que tem a ver, quase certeza que tem a ver, com a pessoa ter mais mundo do que ter mais Deus. Eu passo a explicar. Vamos imaginar que eu tenho um copo e agora tenho um copo cheio de café e tenho um copo cheio de água. E eu vou derramar café dentro do copo do meio. O copo vai ficar negro por causa da cor do café. Mas se eu meter água, ele depois vai ficar, já não fica tanto escuro. Agora, se eu meter mais café, mais escuro vai ficar. Se eu meter mais água, mais claro vai ficar. Com esta comparação, eu quero-vos mostrar que muitas das vezes é aquilo que nós estamos a receber que conta. Veja aqui, diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Você quer ver qual é o Espírito do mundo? Liga o telejornal, liga as notícias, ligue a televisão e veja desgraças atrás de desgraças, atrás de desgraças, atrás de desgraças. Isto é o mundo. O mundo nos quer derrotar. O mundo nos quer mandar para baixo. O mundo está constantemente a dizer-nos: não somos capazes, não vai dar, não vamos conseguir. O que Deus nos diz constantemente: não. Tu és mais que vencedor em todas as coisas. Quanto mais coisas do mundo nós pusermos, mais nós ficamos ligados ao mundo. Quanto mais coisas de Deus nós colocarmos dentro de nós, a nossa fé vai aumentar e mais confiança temos em Deus. Você está a entender? Nós estamos cheios do quê? O mundo constantemente nos quer derrotar. Constantemente. Porque o mundo, o sistema do mundo, foi feito pelo diabo para nos destruir. E nós temos que entender que não foi por acaso só que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar, mas não foi só isso. Mas para nos salvar também do sistema deste mundo. Para que nós possamos entender que em todas as coisas somos mais que vencedores. Que podemos vencer neste mundo. Não só na vida eterna vamos estar com Deus, mas também neste mundo nós podemos vencer. As coisas podem ser mudadas a nosso favor. Eu tenho dito, esta semana eu ouvi um testemunho incrível. Incrível. E eu quero compartilhar esse testemunho. Então, falava sobre o quê?
foram para o hospital, a mulher estava grávida, nasceu a criança, mas foi muito complicado. O pai teve a criança nas mãos e a criança acabou por morrer. Com aquela complicação da criança morrer e tudo mais, a mãe e o pai, pronto, depois da criança morta, foram para casa. Tiveram uns dias em casa e a mulher começou-se a torcer com dores e a queixar-se de dores. Foram para o hospital. Quando foram para o hospital, ela tinha acabado de ter uma infecção. Porquê? Porque deixaram a placenta dentro dela e a placenta apodreceu e tudo, e estava a contaminar todos os órgãos. Viraram-se para ele e disseram que ela tinha para aí 1 mês de vida. Voltaram para casa. A esposa nunca soube disto, só o marido é que sabia, que tinha falado com o médico. Vieram para casa e quando foram para casa, ela disse: vamos convidar pessoas de oração a vir cá a casa. E então convidaram uma irmã de oração e outras irmãs vieram também. E então começaram a orar, 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 orar. À medida que oraram, passaram os dias. E 1 semana depois o médico tinha dito que numa sexta-feira ele iria estar de plantão para que lá fossem. Para ele ver como é que estavam as coisas. E então foram lá. Claro que durante essa semana muita coisa aconteceu. Ela sujava tudo, derramou líquido dentro dela e tudo mais. Pronto, muita coisa aconteceu. Mas, quando chegaram ao hospital, o médico viu-os, agarrou neles, levou-os logo para dentro, começou a fazer testes. E à medida que fazia os testes e via como ela estava, ele dizia que não podia ser, mandou chamar outros médicos. Quando chegaram outros médicos, tiveram a ver e também não coisa. E depois chamaram-nos, foram ao pé deles, dele e da esposa, e perguntaram: epá, nós não entendemos o que é que está a acontecer. Você tinha o seu corpo destruído por causa da placenta ter ficado dentro de si, apodreceu e contaminou os outros órgãos. Isto não agora está tudo bem e não conseguimos entender. E de repente um dos médicos perguntou: desculpem, vocês são cristãos? Vocês são crentes? E eles disseram: sim, somos. Então está explicado. E o outro médico, aquele que lhe tinha chamado a primeira vez, o que tinha dado o diagnóstico, está explicado o quê? Está explicado o quê? O outro médico, o outro dizia que percebia, o médico, e o outro dizia: mas eu não percebo, mas está explicado o quê? E então o médico perguntou: então, mas o que é que vocês fizeram durante a semana? Nós estivemos a orar, sempre. Sempre em oração. Sempre várias pessoas a orar em nossa casa. E o outro médico que tinha dito que tinha compreendido, ele virou-se: é sempre assim. É sempre assim. Nós damos um relatório e eles vão para casa, eles vão orar para casa e quando vêm, já vêm com outro relatório completamente diferente, fazemos testes e está tudo diferente. É mesmo assim. Glória a Deus. O poder da oração, claro. O poder de crer que Deus pode fazer alguma coisa por nós. A única coisa que eu quero ressaltar nisto é cuidado como oramos. Nós não vamos a Deus e fazendo queixas, nos queixando a Deus, porque isso não resulta. Não vamos a Deus: Senhor, eu estou assim, coitado de mim, agora já viste como estou. Isso não resulta nada. Isso é, como se costuma dizer em Portugal, é a mesma coisa que estar a chover no molhado. Não resulta. Se você quer uma oração que resulte perante Deus, é orar o que você quer receber. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então você tem que fazer o mesmo.
Pai, eu creio que tu és poderoso e que eu já estou curado, eu já faço isto, já faço aquilo, eu já tenho isto, já tenho aquilo, glória a Deus, porque tu és poderoso para o fazer. Esta é a oração correta de fazer. Porque esta é uma oração de vitória, não é uma oração de derrota. Uma oração de derrota é fazer queixas a Deus. Queixar-se do que está a acontecer. As queixas não vão resultar em nada. Porque Deus não se vai mover nas suas queixas. Deus vai se mover na sua fé, na sua confiança que Ele pode fazer alguma coisa na sua vida. Esta é a grande diferença em oração. E com este testemunho eu quero vos dizer, nós falamos do que o nosso coração está cheio. Se nós estamos cheios de ideias e conceitos do mundo, nós vamos falar os conceitos e ideias do mundo. Se nós estamos cheios de Deus, nós vamos falar a confiança e a fé em Deus. Por isso, o cuidado que você deve ter. Cuidado em as pessoas com que você fala. Cuidado o que você está a ouvir. Porque o que está a ouvir pode estar a influenciar positivamente ou influenciar negativamente. Ouça, eu não quero... Eu quero... A Bíblia fala, eu vou voltar a dizer isto, a Bíblia fala que ao haver reis, no final dos tempos haverá pestes em vários lugares, haverá guerras em vários lugares, haverá terremotos. A Bíblia fala sobre isso, mas vamos entender uma coisa. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. É a vontade dele nos destruir a todos. Destruir a todos, sem exceção. E alguns que ainda não aceitaram Jesus no coração, que ainda não têm Deus dentro deles, que ainda não buscam Deus, esses, o diabo ainda os mantém para poder influenciar aqueles que têm Deus no coração. Você está a entender? Mas a vontade do diabo é destruir-nos a todos, sem exceção. E nós que somos cristãos, quer-nos derrotar a nossa fé. Não fazer prevalecer a nossa fé em Deus. Mas não é a fé que Deus existe. Se há fé que Deus existe, glória a Deus que você tem essa fé. Mas tem que ter fé que Ele é poderoso para mudar as coisas na sua vida. Mudar agora. Porque o tempo é agora. Você está a entender? O tempo é agora. Agora é que nós precisamos da mudança. Agora. E nós temos que entender que Deus opera e faz milagres através da nossa fé, da nossa confiança nele. Eu vos disse, quanto mais coisas do mundo nós tivermos, e o que é o mundo? Ouça, Abraão viveu numa época em que houve fome. Isaac, na mesma coisa, também houve fome numa determinada época. E Deus a Isaac diz, não desças ao Egito. Não deixas ao sítio onde há possibilidades de ter uma coisa onde há esperança, onde toda a gente diz que há esperança. Não, fica aqui na terra que eu te disser. Semeia nesta terra. E havia seca. Semear numa seca é muito complicado, porque é preciso água. Mas ele semeou e cresceu, porque obedeceu a Deus. E isto é preciso ter fé em Deus. Não é fé na pessoa A, B ou C, no que agora os especialistas dizem em relação à economia, não é o que os médicos dizem em relação a isto, nem é na esperança disto ou daquilo, não. Eu estou a falar de Deus. Esperança que Deus vai mudar a sua vida. Deus. As possibilidades que o mundo oferece. Não, agora vai-se conseguir porque a economia está assim. O que é que a economia tem a ver com Deus? Nada. O que é que os médicos
Você sabe quantos médicos acreditam em Deus? Muito poucos, infelizmente. Talvez noutros países sejam mais, mas são muito céticos. Acreditam mais em energia do corpo e coisas do que acreditam em Deus. Porquê? Porque os cristãos acabam por crer mais no que o mundo fala do que crerem do que Deus diz. Gandhi, aquele que impulsionou a libertação da Índia, Gandhi, não me lembro o primeiro nome, né? Eu sei que é Gandhi. Ele agarrou e disse: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Sabe porquê? Porque ele ouviu falar de Cristo e ficou maravilhado com os ensinamentos de Jesus. Mas depois foi a uma igreja e na igreja não foi muito bem tratado. E por isso se afastou. Por isso é que ele dizia: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Porque nós que somos parecidos com Cristo devemos imitar a Cristo. E muitas das vezes não imitamos. Imitamos mais as pessoas do mundo do que imitamos as coisas de Deus. Muitas das vezes temos receio de falar aos outros sobre em quem acreditamos. Temos receio de contar os milagres que Deus fez na nossa vida aos outros. Porquê? Quanto mais coisas do mundo nós colocamos dentro de nós, mais possibilidades do mundo, mais hipóteses do mundo, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus e colocamos as coisas de Deus dentro de nós, mais afastamos e rejeitamos as coisas do mundo. Ouça, o diabo trabalha de uma forma impressionante. Ele começa por nos dar os sintomas. Como aconteceu comigo, começou-me por dar um sintoma na cabeça. Isto aconteceu há talvez 30 anos atrás. Começou-me por dar um sintoma na cabeça. Uma forte picada na cabeça. Na parte de cima da cabeça. E depois, eu durante a noite, comecei a sentir aquelas dores, não disse nada, não falei nada, não falei as dores, não falei nada, não falei nada a ninguém. Mas comecei a sentir as dores. E depois vi uma pessoa durante a noite que já não via há muitos anos. E disse: então, como está? Tudo bem? Não sei o quê. Então eu trabalhava ali, mas deixei de trabalhar porque a firma fechou, porque o dono morreu. Morreu? Mas morreu de quê? Morreu de uma embolia cerebral. Foi, então. Teve uma forte dor de cabeça, começou a ter fortes dores de cabeça e depois morreu. E quando ouvi aquilo, eu percebi logo. Astutas ciladas do diabo. Depois ele foi-se embora. Quando ele se foi embora, eu estava sozinho e orei. E eu disse: não, diabo, eu não tenho embolias cerebrais, nem nunca vou ter no nome de Jesus. Veja bem uma coisa. Então e se eu tivesse acreditado naquilo que ele tivesse dito? Eu tinha agarrado e tinha saído e disse: não, o melhor é ir ao médico. E ia ao médico. E o de médico, porque eu acreditei e coloquei fé naquilo que estava a aparecer, no sistema do mundo, o que é que acontecia? O médico ia ver e realmente, pois, você realmente tem aqui um problema.
E eu tinha que andar a fazer tratamentos por causa de não ter uma embolia cerebral. Entenda uma coisa. Eu poderia ter tido princípios de alguma coisa, mas porque eu disse que não tinha, Deus me curou. Eu acreditei mais no poder de Deus do que acreditei nas coisas do mundo. Você está a entender? Sempre acontece assim. O diabo é astuto. Primeiro cria um problema, primeiro mostra uma coisa e depois agarra, e depois as pessoas agarram e em vez de lutar contra isso, não, cedem logo. O rei Asa cria mais nos médicos do que cria em Deus, não buscou a Deus. 2 anos depois morreu. Porquê? Porque creu mais nos médicos do que creu em Deus, em buscar a Deus. Você é homem e mulher de Deus, crê em Deus, busca Deus. Não busca os conceitos do mundo, as ideias do mundo, o que as outras pessoas falam. Não vai resultar. Ouça, não vai resultar. Quanto mais coisas do mundo tivermos dentro de nós, mais difícil vai ser Deus de fazer alguma coisa em nós. Quanto mais de Deus, é exatamente aquele copo que eu estava a falar. Quanto mais água nós pusermos dentro dele, mais transparente fica, mais puro fica. Quanto mais café temos dentro dele, que é de forma escura, para ajudar a entender, mais coisas do mundo metemos, mais escuro fica tudo dentro de nós. Mais derrotados nós andamos. Eu quero-vos mostrar o que é que Deus diz. Vamos a 1 de João 2,15. 1 de João 2,15. Primeira de João 2,15. E o que diz aqui é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, do Pai, não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a sabedoria da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus em relação à saúde? Qual é a vontade de Deus em relação à área financeira? Qual é a vontade de Deus em relação ao casamento? Qual é a vontade de Deus em relação a filhos? É tudo de bom em todas estas áreas, não é de mal. Esta é a vontade de Deus. E cada vez que nós percebermos isso e entendermos isso, sabemos então que tudo o que devemos fazer é lutar para que se faça em nós a vontade de Deus e não a vontade do mundo, não a vontade do diabo. Ele é que veio para matar, roubar e destruir. E toda a doença e tudo o que vem provém do diabo. Então você percebe então que o mundo, o sistema do mundo, que está feito pelo diabo para nos destruir. Quanto mais de Deus nós colocamos dentro de nós, mais as ideias do mundo, os conceitos do mundo, as ideias do mundo vão sair de nós. Mais nós vamos ter fé em Deus. E mudamos completamente a nossa forma de viver, de falar, as nossas ideias. O diabo tenta nos colocar coisas em nós e nós rejeitamos. E o que é que acontece? E essas coisas saem de nós.
também, à volta de 30 anos atrás, eu tinha problemas de coluna e eu já devia ter sido operado à coluna. E eu nunca fui operado, nem vou ser. Porque eu nunca, até aos dias, enquanto viver nesta terra, eu vou estar sempre curado da minha coluna. No nome de Jesus. E o que eu tenho é o que eu falo, é o que eu creio. Porque tudo é manifesto neste mundo por palavras. Deus criou este mundo por palavras. E eu falo palavras e eu vou permanecer curado no nome de Jesus. Você diz, mas como é que isso é possível? Leia a palavra de Deus. Você pode dizer, não, mas esta pessoa teve isto e teve este problema, aquela pessoa teve isto e teve aquele problema, a outra pessoa teve aquilo, teve... Sim. Por isso é que a palavra de Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Se confiares no teu Deus. Não é confiar nas coisas que os outros dizem, não é confiar no que estão a falar, é confiar em Deus, o que Ele diz. Você entende? Quanto mais dependente nós estamos de Deus, mais bênçãos vêm à nossa vida. Mais Deus abre portas que antes estavam fechadas. Mais Deus faz abrir. Ele é impressionante no que faz. É impressionante no que faz. Ele é Deus. E você pode dizer, então, mas se Ele é Deus, por que é que não muda tudo? Então, mas Ele já fez tudo. Cabe a nós acreditar nele, para que Ele possa fazer mais em nós. Deus diz que faz descer o sol sobre justos e injustos. Isto quer dizer que o sol se levanta e é para todos. Mas as bênçãos de Deus não é para todos. As bênçãos de Deus é para aqueles que a buscam. Porque fé é acreditar que Deus existe, mas também que Ele é galardoador daqueles que o buscam, é recompensador daqueles que o estão a buscar. Cada vez que você está a buscar uma forma de conseguir resolver o seu problema nesta terra, não deixando Deus atuar e buscando mais a sua solução, mais você se afasta de Deus. Mas as coisas têm de ser resolvidas, têm-se de... Ouça, acredita em mim, não funciona assim. Então, mas temos que ir à luta, temos que ir... Ouça, há tempo para lutar, há um tempo para tudo debaixo deste céu. Há tempo para lutar, há tempo de parar de lutar. À medida que nós buscamos a Deus, Deus nos mostra qual a altura que devemos fazer o quê. Eu vou-lhe dar um exemplo, vou-lhe dar 2 exemplos muito simples. 2 exemplos. Aconteceu esta semana. Há 2 dias atrás, 3 dias atrás. Coisas simplicíssimas. Eu tenho uma ventoinha no teto do meu quarto. Essa ventoinha estava a trabalhar e cada vez que metíamos a ventoinha a trabalhar fazia muito barulho. Abanava muito e fazia muito barulho. E eu pedi, Deus, ajuda-me a resolver isto. Sabe o que é que ele mostrou? Muda as pás da ventoinha. Eu passou uns dias, ainda não tinha feito isso, e depois, durante esta semana, fiz isso. Mudei as pás da ventoinha de sítio. Foi só mudar as pás da ventoinha. Parou. Tivemos um problema numa janela. A janela abriu de uma forma esquisita. Eu não sei como é que aquilo aconteceu. Pronto, aconteceu. Eu estava a tentar arranjar aquilo e não estava a conseguir. Eu fazia força e aquilo não funcionava. E eu dizia, Deus, ajuda-me, eu não sei fazer isto. Ajuda-me. De repente meto a mão, puxo, faço com a mão assim de lado. Parece que agarrei numa patilha de lá e consegui encaixar tudo e funcionar tudo. Eu busquei a Deus pela solução. Não busquei por um sistema que eu conheci, porque eu não conheço. Não busquei por outros sistemas do mundo, nem nada. Eu busquei a Deus. Eu orei a Deus. E Deus me deu a solução. Você está a entender? Isto são coisas simplicíssimas.
mas que não é por acaso que a Bíblia diz orai sem cessar, orai por todas as coisas, buscai a Deus, porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele se junta a nós. Entende? Em todas as coisas. Pai, eu preciso fazer isto. Pai, eu preciso fazer comida. Pai, eu preciso de solucionar este problema. Quantas e quantas... Não, meus filhos e a minha mulher sabem, e tudo isso. Eu às vezes arranjava portáteis e os parafusos dos portáteis são mesmo muito pequeninos. Cada vez que cai um parafuso de um portátil, é horas perdidas à procura do parafuso no chão. Cada vez que cai um parafuso num portátil, sabe o que é que eu digo? Pai, ajuda-me a encontrar o parafuso. Logo, peço logo. Porque eu já sei. Vai ser montes de tempo. Quando eu acabo de orar, eu estou a encontrar o parafuso. Então, mas você ora a Deus por um parafuso? Eu oro a Deus por tudo. Tudo o que você puder imaginar, eu oro. Porquê? Porque Ele me ama. Ele me quer ajudar em tudo. E porque eu sei que cada vez que eu faço isso, eu tenho resultados. Eu obtenho resultados. Deus me ajuda. As coisas acontecem. As coisas mudam. Eu uma vez estive com um engenheiro informático, que foi uma bênção, numa página de internet que nós fizemos. Essa página já não existe mais, mas nós fizemos em 3 diretas, não seguidas, mas em 3 diretas, de fim de semana a fim de semana, fizemos essa página de internet. E ouçam, e muitas das vezes nós começávamos a fazer e chegava a uma altura, parecia que estávamos a bater contra uma parede e não estava a dar, não estava a resultar. Tentávamos e as coisas não funcionavam. Não funcionavam. Glória a Deus que quando eu vi que aquilo não estava a funcionar, eu dizia, é hora de orar. E parávamos e orávamos e pedíamos a Deus. E passado uns minutos, já estava resolvido. Epá, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passado minutos já estava resolvido. Portanto, Ele resolve. Se você pensar um problema matemático, Ele resolve. Se você pensar um problema de computadores, Ele resolve. Se você pensar em qualquer coisa, Ele resolve. Se você pensar em saúde, Ele resolve. Em cura, a pessoa precisa de cura, Ele resolve. Se pensar em área financeira, Ele resolve. Se pensar em todas as coisas, num casamento, Ele resolve. Filhos, Ele resolve. Só que às vezes não vai ser como você quer. Ou antes, eu vou lhe dizer outra coisa. Nunca vai ser como nós queremos. Nunca. Na minha vida, eu às vezes quero resolver coisas à minha maneira. E quero falar com A, B ou C. E sabe o que é que Deus me diz? Está calado e quieto. Às vezes eu estou a ver coisas que poderiam estar a andar de outra forma e ser resolvidas de outra forma. E Deus me diz, está calado e quieto. E o que é que eu faço? Obedeço a Deus. E estou calado e quieto. Porquê? Porque Ele é muito bom. Deus é muito bom a resolver coisas. Mesmo muito bom. Você nem imagina quanto. Ele é mesmo bom. Vamos abrir. 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Eu quero vos dizer que Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Tudo o que precisamos. Você diz tudo o que precisamos? Sim, Ele nos deu tudo o que precisamos. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a nossa ajuda constante. Imaginamos assim como um manual de instruções. Um manual de instruções que nós utilizamos para uma máquina de lavar, para
máquina de lavar roupa ou louça, para um micro-ondas, para ter as funções. Porque, ouça, nós podemos agarrar, por exemplo, no micro-ondas e agarrar, o que é que o micro-ondas faz? Aquece comida. Pronto, nós metemos lá a comida, fechamos a porta, carregamos no botão e ele aqueceu. Pronto. Mas isso é uma das funções que ele faz. Por exemplo, o meu micro-ondas faz descongelamento. Pronto, mas às vezes quando se descongela o pão fica duro. No meu não fica. Porquê? Porque ele tem uma função específica para isso. Eu carrego lá, rodo o tempo e o pão fica mole, mas muito tempo. Não fica duro, não fica passado uma hora ou coisa assim, está duro. Não, nunca. Mas se você descongelar no micro-ondas normal, isso acontece. Mas porquê que eu sei isso? Porque eu li o manual. Verdadeiramente não sou muito de ler manuais, sou sincero. Mas desde que descobri a Bíblia Sagrada, descobri que afinal ler o manual me ajuda mais e que tenho mais conhecimento do que sem ler o manual. Vamos ver o que é que Deus diz. 2 de Pedro 1:3. Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que respeito à vida e à piedade, ao amor, pelo seu conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então, pelo uso da palavra de Deus a nosso favor, grandes e preciosas promessas, nós podemos ser participantes da natureza divina, quer dizer, fazer o mesmo que Deus faz. À medida que usamos a palavra a nosso favor, volto a dizer, à medida que usamos a palavra a nosso favor, nós trazemos bênçãos para a nossa vida. Cada vez que eu digo, obrigado, Pai, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu estou a declarar versículos da palavra de Deus, que está em Isaías 53, 4 e 5 e em 1 Pedro 2, 24. Cada vez que você declara estes versículos bíblicos, você está a declarar o que Deus disse a seu favor. Até o que é que vai acontecer em si? Porque você está a declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus se vai mover a seu favor e vai abençoar a sua vida. Porquê? Porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Está escrito em Jeremias 1:12. Está escrito em Isaías, em que diz que a palavra de Deus fará o que lhe apraz e não voltará para ele vazia, mas fará o que apraz, o que é a sua vontade. Para que ela foi feita, para que ela foi enviada. As palavras que saíram da boca de Deus, quando Deus viu o planeta Terra, foi que ele precisava de luz e a primeira coisa que ele disse, haja luz, e houve luz. E com esse exemplo, ele nos mostra a nós que nós podemos mudar a nossa vida falando as coisas em existência. Porque o nosso Deus fala as coisas que não são como se já fossem. Por isso é que eu disse, o nosso cuidado com a nossa forma de orar. Nós não podemos orar a Deus a pedir derrota. Nós não podemos orar a Deus e fazer queixas. Não resulta. Nós temos que orar a Deus falando o que queremos, acreditando que Ele é poderoso para mudar a nossa vida. Vou-lhe dar um exemplo mais simples de uma coisa que aconteceu com um dos meus filhos. Já aconteceu comigo e eu fiz a mesma oração, da mesma forma. Eu precisava de comprar um carro e não sabia que carro havia de comprar. Não sabia que carro havia de comprar. E então agarrei e pedi a Deus, Senhor, ajuda-me a saber que carro é que é de comprar. E Ele me ajudou. Há pouco tempo, há meses atrás, fizemos o mesmo, eu e um filho meu. Uma filha minha. Fizemos o mesmo.
Ela não sabia que carro havia de comprar. E nós orámos, Pai, ajuda-nos a escolher o carro. Ouça, foi impressionante. Nós vimos um anúncio sobre de uma firma que era conhecida por serem honestos e tudo mais. E então fomos até lá ver um carro. Fomos lá ver o carro, vimos o carro e depois mostraram-nos outro carro. Pois foi o primeiro carro que a minha filha entrou para dentro dele. E é aquele. Saiu, fomos ver o outro carro, o carro que nós tínhamos ido lá ver, e ela disse: não, é aquele. A pessoa não tinha o carro que nós queríamos um carro a diesel, que era a gasolina. Depois começámos a procurar o carro. Agora nós já sabíamos que carro procurar, o que não sabíamos antes. Deus nos ajudou a escolher, agora nós escolhemos o carro e agora começamos a orar à procura do carro que queríamos. Qual o melhor motor, qual as melhores coisas, tal. Encontramos o carro a um valor bom, o carro impecável, um valor bom, e o crédito foi concedido em horas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coisas simples. Mas você está a entender? Agora há coisas que nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus em relação à cura. É da vontade de Deus que todas as pessoas estejam curadas. Nós sabemos qual é a vontade de Deus em relação a finanças, que todas as pessoas estejam abençoadas e que não têm falta. Agora, você tem que entender uma coisa, mas você está a depender de Deus ou está a depender de algum sistema do mundo? Sistema do mundo, como assim? Você está a acreditar em Deus ou acredita que através de algum sistema do mundo você vai ser abençoado? Não, vai ser no médico tal, né, através desse sistema, deste coisa. Quer que eu seja sincero? Pare de procurar. Creia em Deus. Que Ele traz até si o que você precisa. Eu não faço isso. Eu fiquei sem carro. Bateram no meu carro. E fiquei sem carro. Na altura um Jeep que eu tinha, bateram nele. O carro partiu, pronto. Despachei o carro. Falei com a minha filha. E perguntei-lhe a ela se ela não se importava de eu andar com o carro dela. Eu precisava de andar pouco de carro. E quando eu precisasse andar com o carro dela. Ela disse que sim. Glória a Deus. E então partilhávamos o carro quando era preciso. Mas chegou uma altura em que a minha filha teve que ir trabalhar e usar mais vezes o carro. E eu percebi que ia ser complicado. E eu precisava de um carro. E então eu posso dizer, no sítio da minha casa, onde é que eu orei isso, e eu virei-me e disse a Deus, Deus, eu preciso de um carro. Eu preciso. Foi isto que eu orei. Eu não orei mais nada. Claro que eu dizer eu preciso de um carro, eu dentro de mim não estava só a dizer isto, eu preciso de um carro e eu creio que tu és poderoso de me poder dar. Era isto que eu estava a dizer. Era isto que eu queria, é isto que eu acreditava, por isso da forma como eu orei. Passou. Não sei quanto tempo, já não posso dizer quando é que foi que eu orei, mas pode ser em pouco tempo. Menos de um mês, talvez. Deus estava a mandar um carro. A dar um carro. Dado um carro. Eu quero que você entenda, Deus pode fazer muito mais por si do que você imagina. Muito mais.
Mas vai depender da sua fé, da sua confiança nele, do saber esperar em Deus. Eu lembro-me sempre, eu estava na igreja, estávamos a orar, e Deus me deu uma explicação de como é que ele atuava. E a explicação que ele me deu uma ilustração comigo própria. E então dizia, se eu estivesse na cozinha a fazer alguma coisa, algo que é difícil, que normalmente eu não faço nada na cozinha, sei muito pouco cozinhar, sei muito pouco de fazer seja o que for. Quer dizer, se for meter alguma coisa no micro-ondas, ou aquecer, ou cozer, ou qual for, isso eu faço. Mas comida, fazer comida, eu não sei fazer. Mas se eu estivesse a fazer alguma coisa na cozinha, e se a minha esposa chegasse e começasse a fazer o que eu estava a fazer, eu imediatamente me afastava. E era isso que Deus me estava a mostrar. Estava-me a mostrar que cada vez que Deus está a atuar num determinado assunto e a pessoa vai tentar resolver o assunto, tentar ir buscar outra vez o assunto qual orou, tentar ir resolver, buscar através deste sistema, daquele sistema, do outro sistema, Deus para de fazer o que estava a fazer imediatamente. Não me comparando a mim a Deus, mas comparando como uma ilustração unicamente para que eu entendesse mais facilmente. Deus para de atuar cada vez que nós tentamos arranjar uma solução de nós próprios. Porque cada vez que fazemos isso, você sabe o que é que está a dizer. Deus, tu não és capaz de resolver o meu assunto. Ah não, mas temos que resolver. Não temos nada, temos de estar quietos e confiar em Deus. E você vai dizer, mas isso vai ser preciso muita fé. Pois vai. Vai ser preciso confiança em Deus. Largar tudo nas mãos dele. E esperar em Deus. Houve coisas que aconteceram na minha vida que foram dolorosas. Pessoas que eu gostava de ajudar para que não passassem por alguma circunstância e tudo mais. E Deus só me dizia para estar quieto. Porquê? Porque era Ele que estava a fazer e não eu. Eu vi coisas na minha vida que eu tentei resolver. Hoje são coisas que eu tentei resolver através de palavras, através de explicando, através de tentando resolver o assunto para que conseguisse a bom porto levar. E sabe o que é que aconteceu? Não resolveu. Até que eu desisti e comecei a orar. E as coisas começaram a resolver. Já me disseram a mim, tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que ir para a frente. Sabe o que é que eu respondo? Nada. Sabe o que é que eu faço? Nada. Porque eu estou a esperar em Deus. Ele é que sabe o que é que vai fazer. Como é que vai fazer? Eu não sei. Eu não sou Deus. Veja aqui o que está escrito. 1 João, vamos outra vez a 1 João 4,4. 1 João 4,4. Estas são as palavras que têm estado dentro de nós constantemente. Não o sistema do mundo, não o sistema que o diabo tenta incutir-nos em nós, colocar em nós, para que nós nos afastemos de Deus. Ouça, cada vez que nós tentamos resolver qualquer problema da nossa vida, afastando de Deus e tentando ser nós a resolver, nós vamos sempre dizer, não fui eu que resolvi. Não fui eu que me diligenciei, fui eu que fui para ali, fui eu que fui para aqui. Onde é que está a glória de Deus nisso? Se foi você que fez. Não há glória nenhuma para Deus. Nem você vai dar glória a Deus.
No entanto, quando é Deus que faz, não há hipótese. Você não tem hipótese. Você só pode dar glórias a quem de glória e você vai glorificar a Deus. Porque você sabe que foi Ele que fez. Ninguém mais fez. Não foi você que buscou. Não fui eu que busquei. Foi Deus que fez. Veja o que está aqui escrito. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quando aceitei Jesus, passado pouco tempo a amigos meus, eu estava a falar de Jesus a eles. Inclusive a pessoas, um grande amigo meu, ele veio à igreja. E quando estava lá, eu sentia a presença de Deus, eu sentia o amor de Deus. E quando acabou a reunião, eu fui ter com ele e eu disse, sentiste, sentiste? E ele disse, não senti nada. Eu dizia, como não sentiste? Até eu senti, como é que tu não sentiste? As pessoas estão tão carregadas com coisas do mundo que têm de ser limpas das coisas do mundo. Os conceitos estão errados. A forma de viver está errada. O que tentar resolver coisas, epá, tudo bem. Mas se você deixar Deus resolver, vai resolver muito melhor. Esta mulher, do qual eu dei testemunho, o médico diz que ela não tinha hipótese. Que estava tudo podre por dentro. Eles oraram, Deus mudou tudo. E quando chegaram lá, ele dizia, eu já fiz os testes, já fiz a ultrassom e tudo, não tem nada, está completamente limpa. Como pode? Deus pode. Deus pode fazer tudo muito mais, para além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Versículo 4. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Maior é... Nós somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E a maioria das vezes tentamos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, não deixando o Espírito de Deus fazer o que tem que fazer. Eu lembro-me de estar no meio de uma reunião e Deus me permitiu ver dentro do mundo espiritual e eu vi o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vi, por causa de uma oração que eu fiz. Ele se mostrou a mim por causa da oração que eu fiz. E na oração que eu fiz eu estava a dizer, Espírito Santo, abençoa as pessoas. Ou cura as pessoas. Já não me lembro bem o que é que foi. E ele olhou para mim e fez-me assim. E mal ele fez isto, olhou para cima, eu percebi. E eu disse, perdão, Pai. Perdão, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que cures as pessoas. Que abençoes as pessoas. Eu não tenho que pedir ao Espírito Santo. Eu tenho que pedir ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo atua. Você entende? Tudo o que pedimos, pedimos ao Pai. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E o Espírito Santo vai atuar nas nossas vidas.
Ele que habita em nós e está em nós. Eu quero que você entenda. Deus quer fazer muito mais, muito mais, muito mais por si. Mas isso você quer dizer que você tem que ficar quieto. Quer dizer que você tem que ficar sossegado. E você vai dizer, não, mas então e as coisas como é que se vão resolver? Você orou, você acabou de as resolver. Então, mas como? A nossa fé no nosso Deus faz com que resolva as coisas. Você está a ouvir? Já que estamos em 1 de João 4, vamos agora a 1 de João 5, 4. Primeira de João 5, 4. E diz aqui, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Vende o sistema do mundo. Vence as ideias do mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa confiança em Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O mundo está preparado para nos derrotar. E quer nos derrotar. O mundo, sim, o mundo. É de tal forma que as pessoas, mesmo muitas vezes, pessoas que estão mais próximas de nós, pois são pessoas que estão mais próximas de nós, querem ver a nossa derrota. Querem ver a nossa derrota. Sim, querem ver a nossa derrota. É mesmo. Querem ver que não vai funcionar, não vai dar. Não, 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 não. Então, mas isso não acontece. Ou os outros, como é que vai acontecer contigo? Quem é que tu julgas que é? Eu sou um filho de Deus. Na altura que eu queria ficar com o dobro da minha zona, chegaram ao pé de mim 2 colegas meus a dizer, não, é impossível. Não há transferências, não há nada. Nada, não há hipótese, não pode ser, não pode acontecer. E eu dizia, não, vai acontecer. E eles ficaram a olhar para mim. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que eu disse. Veio um papel, que eu tenho a cópia desse papel, um papel da administração interna do MAI a dizer que autorizava a transferência. E não havia ninguém que conseguia fazer transferências para lado nenhum. Mas para o meu caso, veio no nome de Jesus. E eu fiquei com o dobro da minha zona. Porquê? Não, porque eu fui falar com este, porque eu fui falar com aquele, porque eu meti a cunha a este, porque eu meti a cunha àquele, porque eu falei com... Não! Sabe qual foi a cunha que eu pus? Oh meu Deus. Pai, eu quero. Eu quero esta zona. Eu quero ficar com o dobro da minha zona, em nome de Jesus. Foi a cunha que eu pus. E foi o suficiente para mudar tudo. Quanto tempo levou? Alguns meses. Mas veio. Mas o mundo, o sistema do mundo queria-me derrotar. Queria-me mandar para... Não, não pode ser. Não, isso não dá. Não, isso não vai funcionar. Quantos relatórios médicos eu já vi a dizer que não dá? Quantas informação eu já recebi a dizer, não, isto não pode ser, isto por causa disto, por causa daquilo. Não, isto é impossível. Quantas pessoas recorreram a médicos e não foram curadas? E Deus as curou.
E os médicos não têm explicação científica para o que aconteceu. Eu falei há pouco tempo com uma médica e ela virou-se e disse: não sabemos, vá lá. Essa teve a sabedoria suficiente. Mas não sabedoria para entender que é Deus que faz todas as coisas, mas para entender que o próprio corpo recupera. Ela própria disse: não, às vezes o corpo recupera para o próprio. E eu sorri em relação a isso. Eu creio que é Deus que faz todas as coisas. Ele é que é o Pai das bênçãos. Ele é que faz tudo. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Onde é que estão os meus Romanos 8:37? Romanos 8:37. Quando nós lemos qualquer livro que seja, temos que perceber como é que o autor do livro fala e o que é que ele se refere. Nós não podemos extrair versículos da Bíblia sem perceber todo o contexto a que se refere aquele determinado versículo. Embora alguns versículos por eles próprios se explicam. Mas veja o que está aqui escrito, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Que em todas as coisas somos mais que vencedores que nos amou. Mas aqui, o autor do livro, que o autor era o Espírito Santo através de Paulo, que escreveu uma carta aos Romanos, e nesta carta diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores porque nos amou. Mas que coisas? Está escrito em cima, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E depois diz, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reportados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, somos mais que vencedores. Quer dizer que em todas as coisas que vêm contra nós, somos mais que vencedores. Mas depois do 37, diz aqui no 38, Paulo reforça outra vez, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa do amor de Deus, Pai, derramado através de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Coloque esta palavra no seu coração de uma vez por todas. Deus nos ama. Ontem estava a ver com os meus filhos. Ontem, quer dizer, já era de madrugada, mas estava a ver com os meus filhos alguém a falar sobre pós-morte. O que acontece à pessoa quando morre. Eles têm um nome específico para dizer isso. Não me lembro o nome, mas não é... Quer dizer, a pessoa morre ou morre por um tempo, por um pouco pequeno tempo, por 10 minutos, 20 minutos, meia hora, coisa assim, e depois volta a ressuscitar. E ela tem experiência de coisas pós-morte, em que se vê sair do corpo, vê-se, sente sair do corpo e estar a ver as coisas à volta.
Mas o que é impressionante é que acontece a seguir. Duas coisas acontecem a seguir. Ou a pessoa começa a descer num túnel, descer como se estivesse a cair para a terra. Ou há pessoas que são elevadas ao céu e se veem coisas magníficas. Quer dizer que um é levado ao inferno e o outro é levado para o céu. Existe uma vida depois da morte. E essa vida depois da morte tem tudo a ver com o que nós decidimos aqui na Terra. Se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se aceitamos quem Ele é, o que Ele tem feito por nós. E o que é impressionante é que todas as pessoas que relataram subir, todas elas experienciaram a mesma coisa. Todas as que subiram, não as que desceram, mas todas as que subiram, todas tiveram a mesma experiência. E qual foi a experiência? A experiência de sentir um amor tremendo, um amor como nunca sentiram. Porque Deus nos ama realmente. E é isto que eu quero que você mantenha na sua vida. Em tudo o que você fizer, em tudo o que você pensar, pense sempre, Deus nos ama. E se você pensar assim, então a sua oração vai ser mais fácil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, eu creio em Jesus. E por causa do amor de Deus recebido através de Jesus para nós, nós somos abençoados em todas as coisas. Então a sua confiança na oração tem que mudar e confiar que Ele tudo pode em nós. Mas lembre-se da primeira ilustração que eu falei para si sobre os copos. Quanto mais você colocar daquilo que é escuro dentro de si, mais vai apagar e mais vai ficar escura a sua vida. Mais você olha para as coisas de uma forma negativa. Mas quanto mais de Deus você colocar dentro de si, você olha para as circunstâncias e as circunstâncias já não são obstáculos. São obstáculos que são transponíveis. São vencidos. Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Quanto mais de Deus você colocar dentro de si, mais de Deus você vai ter. E mais Deus pode fazer por si. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Não deixe que a influência deste mundo mude a sua forma de pensar, a sua forma de viver. Deixe que Deus mude a sua forma de falar, pensar, de agir. E você vai ser abençoado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, deixa-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a viver conforme Tu queres, conforme o Teu manual de instruções, em nome de Jesus. Porque sabemos que vamos vencer. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi Jesus. Foi através dele que nós tivemos a abertura de poder viver e vencer neste planeta, no nome de Jesus. Senhor, eu creio em Ti. E creio que Tu já abriste portas para nós que antes estavam fechadas. Tu estás a abrir tudo à nossa volta para sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. Eu creio, eu falo e eu recebo, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Seja abençoado, uma rica semana, muitas, cheia de bênçãos, porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.